crente pode perder a salvação? Existem pecados imperdoáveis? Será que Cristo volta e eu fico? E se Cristo voltar e você ficar? Se você já fez essas perguntas em algum momento da sua vida e não encontrou as respostas, fica comigo que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Salvação, perdão e vida eterna. Por incrível que pareça, essas três coisas tão básicas na vida cristã ainda não são entendidas pela maioria das pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Na época em que se fala muito da cruz, da graça e da misericórdia, ainda tem muitas pessoas que acreditam que a salvação vem por meio das nossas próprias atitudes. Se você, em algum momento da sua caminhada cristã, já teve alguma dessas dúvidas, aproveita enquanto eu chamo meu pastor para ajudar a gente com as nossas dúvidas e já vai deixando seu comentário aqui embaixo, me contando qual foi a sua experiência, qual foi a sua dúvida e se inscrevendo no canal. Então, gente, hoje papai tá aqui com a missão de tentar fazer a gente entender um pouquinho mais essas coisas complicadas. Elas são complicadas mesmo? São difíceis, como o escritor de Hebreus falou, viu, Larissa? De explicar, mas não são difíceis de entender. O escritor de Hebreus fala disso. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, coisas difíceis de explicar. Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos. Então nós entendemos porque cremos. Agora, que é difícil de explicar é... Ai, tá certo então, pai. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta do vídeo de hoje. Pai, afinal de contas, é possível um crente perder a salvação? Porque assim, preste atenção. O que dá a entender é que assim... Deus vai lá, escreve o nome da pessoa no livro da vida, a pessoa errou, vamos apagar. Escreve de novo, vamos apagar. Isso acontece? Não, Larissa, não é possível perder a salvação. Porque a salvação quem dá é Deus. Dá de graça. E ela foi conquistada na cruz do Calvário e Deus falou. Tá? Está escrito aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 10, que diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Está aqui dentro, né? Quem não crê em Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então esse testemunho está aqui na palavra de Deus, está aqui. E se alguém não crê, está dizendo que Deus é mentiroso. Então não é possível alguém perder a salvação, porque quem dá a salvação é Deus, e foi conquistada na cruz do Calvário. Ele nos dá de graça essa vida pela fé, e a fé quem dá também é Ele. Não é possível perder a salvação. Mas isso não significa que a gente não vai errar, não é? Isso. O que acontece, Larissa, é que nós temos aqui um pacote da graça de Deus. Além dele nos dar a salvação, tem uma doutrina antiga chamada de perseverança e conservação dos santos. Explica para o pessoal o que é essa doutrina. Essa doutrina significa dizer que a salvação é de graça, Deus fez uma aliança conosco. Essa aliança não depende da nossa fidelidade, depende da fidelidade de Deus. E tem como símbolo aquela aliança que o Senhor fez com Abraão, que Deus não permitiu que Abraão jurasse, porque Abraão era pecador, nós somos fracos e pecadores. Ele jurou sozinho. Tá? Então depende somente da fidelidade de Deus. E nesse pacote da graça está a perseverança de Deus. Quem persevera na fidelidade é Deus. É Deus, não a gente. Não a gente. Porque realmente se for depender... Quem nos conserva é Deus, é Ele que persevera, não somos nós. Isso é um ponto muito importante, né? Porque como eu falei no começo do vídeo, eu acho que muito desse medo que as pessoas têm hoje em dia, os crentes têm hoje em dia de perder a salvação, está baseado também na pregação de que a salvação é por nossos méritos. Isso. E a salvação não é pelos nossos méritos, né? Se for depender da gente, não tem como a gente se manter salvo, né? O pacote da graça. Ele nos dá a salvação, nos dá a certeza da salvação, e Ele quem persevera. Se dependesse de mim,
eu não seria um servo do Senhor Jesus. Meus desejos só tendem para o mal. É Ele quem persevera. Para isso ele usa os meios dele, usa a palavra. A disciplina também, disciplina, né? Porque ele disciplina quem ele ama, não é? Exatamente. Então, é a bênção de Deus. Uma das maneiras de Deus chamar a pessoa de volta, ei, você está saindo, volta aqui para o caminho, pode ser através da disciplina também, né? Eu gosto muito do Salmo 23, quando diz assim, fala do pastor, do bom pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque quando a ovelha quer ir para o mato, para os espinhos, para caminhos ruins de perdição, aí o pastor vai lá, puxa com o cajado, bate com a vara. E é interessante que o salmista, como ovelha do bom pastor, diz assim, a tua vara e o teu cajado não me ferem, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque toda pessoa que é salva, que tem o Espírito Santo de Deus, que sabe que foi disciplinada pelo Senhor, ela não tem aquilo como algo ruim. Ela tem aquilo como algo bom. É bênção que traz de volta para os braços do bom pastor. E esse medo é até uma coisa boa, porque a gente só tem medo de perder aquilo que a gente tem, exatamente. Lógico. Então uma pessoa que não é salva, ela não tá nem aí, né? O que acontece também é que a gente precisa crer. Tá? Nós olhamos muito mais para os nossos defeitos, para os nossos pecados, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Então tem a questão da fé. E nós que somos pregadores, somos ministros da nova aliança, ministros da fé. A gente tem que pregar fé. Tá? E aí a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então é tudo uma questão de crer, não nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo, na graça eterna de Deus. Tá certo. Então, gente, a primeira pergunta está resolvida. Não é possível um crente genuíno, um crente verdadeiro, que se arrependeu, perder a salvação. Isso. Mas aí tem algumas pessoas que usam até como argumento aquele versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 27, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse texto pode ser encaixado aqui como uma justificativa para o crente que perde a salvação? Não. Tem um texto do Salmo 130 que diz assim: se tu, Senhor, observares pecado, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para quem te teme. Então, quanto mais o Senhor nos perdoa, mais o temor, mais a honra, mais o amor que eu tenho para o Senhor se aprofunda por Ele. Tá? E em Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Agora, a gente tem que entender que existe uma coisa chamada apostasia. Existe pecado imperdoável? A Bíblia fala de apostasia. E Hebreus foi escrito para combater a apostasia. Então o nome está dizendo, carta aos Hebreus. Então, um cristão escreveu para os hebreus cristãos que estavam ali saindo do cristianismo, voltando para o judaísmo, então misturando doutrinas e práticas cristãs com judaicas. Tá? E uma coisa não tem nada a ver com outra. É vinho novo, querem misturar vinho novo com vinho velho. Cristianismo é vinho novo. Então, se misturar judaísmo com cristianismo, aí cai na apostasia. Do que esse texto está falando é de apostasia, porque misturou a fé, porque é só a fé. Ele fala muito bem lá em Hebreus, né? Que Jesus é o autor e o consumador da fé. O cristianismo é uma pessoa. É só Cristo, só a fé, só a graça, só a palavra e glória somente a Deus. E, assim, algumas pessoas têm dúvidas também quanto à questão da blasfêmia contra o nome de Cristo, né? Porque lá em Mateus, capítulo 12, versículos 31 a 32, diz assim: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Como é que a gente pode entender esse contexto no que diz respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí, Larissa, você leu o versículo 31 e 32, diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Esse texto me faz lembrar uma história, se tu me permite, uma história cômica, é uma história engraçada. E aí,
Conta-se que alguém contratou um pistoleiro para matar um adversário, inimigo. Né? E chegou para o pistoleiro e mostrou a foto lá do seu adversário. Né? O pistoleiro não conhecia. E aí mostrou a foto e disse, olha, eu quero que você mate fulano de tal. E mostrou a foto dele. Aí o pistoleiro tomou a foto na mão, olhou e disse assim, bateu na foto, já tô com raiva dele. Nem conhecia, Nem né? conhecia, Já tô com raiva dele. Então, a gente tem que entender no contexto, o que é que estava acontecendo. Os fariseus, os líderes de Israel, os religiosos, eles olharam Jesus. E olhando Jesus, Jesus parecia um homem comum. Até aí, tudo bem. E só que quando Jesus Cristo começou a realizar milagres, olha aqui, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de mortos, multiplicou pães, andou sobre as águas, as palavras dele maravilhosas, ensinando a palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, se você disser alguma palavra contra mim, que estou parecendo um homem comum, isso pode ser perdoado. Agora, se vocês falarem contra os milagres que eu realizo, a palavra que eu ensino, que é do Espírito Santo, contra isso não há perdão. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, imagine que ele está dizendo mais ou menos assim, né? Você olha um pregador, alguém é um pregador, e não dá nada para essa pessoa. Isso aí é uma pessoa inculta, ignorante, coisa parecida, né? E aí o pregador vai, abre a palavra, explica a palavra de Deus e tal, muito bem explicado. E termina em só Cristo, só fé, só graça, só palavra e glória somente a Deus. Tá? Isso aqui é a prova dos 9. Tem que terminar só aí. E aí a pessoa escutou e disse, rapaz, até que eu não gosto de fulano de tal, não gosto daquele cara. Mas a palavra que ele explicou é do Espírito Santo de Deus. Aí já passa para o próximo passo. Tá? Mas se ele pregou pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que apoiar a mensagem dele, eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar junto dele. Aí a intenção de Jesus é dizer o seguinte, aqui está o homem Jesus, aqui estão as obras do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo que eu sou filho de Deus, que vou morrer na cruz para salvar vocês. E se vocês me rejeitarem com todo esse ensinamento da salvação, ensinamento do Espírito Santo de Deus, não há perdão, mas de jeito nenhum para quem rejeita o operar do Espírito Santo de Deus. Então, o pecado sem perdão é rejeitar a operação do Espírito Santo de Deus, a palavra da graça, que conduz o pecador, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, está vivo e não vai demorar a voltar. Entendi. Eu espero que tenha ficado claro também depois de uma explicação dessa. E depois de tudo isso que foi dito, e de você entender que o verdadeiro crente não perde a salvação, entender o que é um pecado sem perdão, o que é apostasia, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, perceber quais são as características de uma pessoa verdadeiramente salva, eu tenho uma última coisa para te dizer. Quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente não tem medo da volta de Cristo. E a gente não tem mais medo de Cristo voltar e eu ficar e você ficar. Não, a gente não tem mais medo disso. Porque quando a gente entende que a salvação é pela graça e não pelos nossos méritos, quando a gente entende o que significa o sacrifício na cruz, a gente começa a ter vontade que Cristo volte. Você começa a olhar para essa terra, para todas as mazelas, para tudo de ruim que acontece aqui, e a sua oração e o seu desejo é, Senhor, volta, volta, porque aqui não é o meu lugar. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito bom pra você, que você tenha aprendido alguma coisa, que essa mensagem fique no seu coração. Qualquer coisa, eu tô aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se você tá vendo pelo Instagram, pelo IGTV, não se esquece de clicar na página do canal que tá na minha bio do Instagram. Sexta-feira ou sábado a gente tá aqui de volta. Um beijo e até a próxima!